Olá, muito boa tarde. Já no nosso segundo momento do programa já está aqui do lado do juiz doutor Gerson Prato, segunda bem-vindo ao programa já se der da apresenta, o lustre, para você estar aqui. O assunto da trajetória de João Autônomo, já lá, já. O Dr. Gerson Prado é médico, doutorado em radiologia pela Universidade de Iracema da FAU, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretor médico e responsável, técnico da clínica Lucídio Cortella Teresina Piauí, médico concursado da FQNS, médico concursado da SEDAP e ex-professor de radiologia do curso de medicina da UFRJ. Vamos iniciar, fique à vontade para a gente está curioso para conhecer um pouco de outro país, depois vamos adentrar nos testar de outro tipo. Foi realmente uma grande aventura, na verdade. Eu terminei a faculdade de medicina e eu estava decidindo para onde eu iria fazer a minha especialização e surgiu essa oportunidade de ir para o Japão. Eu já tinha decidido que eu ia morar fora do Brasil, e o Japão foi uma grande oportunidade, porque juntou vários quesitos, uma bolsa de estudos integral, moradia, e isso pesou bastante, né? Em outras possibilidades, seria bolsas parciais, e também havia os custos, a alimentação e moradia. O Japão se apresentou como uma grande possibilidade, sendo que o Japão é um país que tem tradição em tecnologia, e para mim foi realmente algo muito proveitoso. Eu passei quase 6 anos morando no Japão. Eu morava numa região, o nordeste do país, a região bastante fria, próxima à linha que separa a grande ilha do Japão de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte. Era um local muito frio no inverno. No inverno. Era bastante rigoroso, 6 a 8 meses por ano debaixo de neve muito frio. Então, quando o Nordeste como eu, foram quase 6 anos de muita dureza. Mas a experiência foi magnífica. Eu tive grandes oportunidades, eu posso dizer que eu fui muito privilegiado, porque assim que eu cheguei na Universidade de Hirosaki, o reitor da universidade era o meu professor orientador. Então ele me abriu muitas portas. Eu fui um estrangeiro morando no Japão, mas bastante acolhido. E nunca, em nenhum momento, eu me senti excluído ou colocado de uma forma sofrendo algum tipo de preconceito. O Japão tem muitos brasileiros que trabalham no Japão, muitos que são os TK6, não são descendentes de japoneses, mas que fazem trabalhos braçais ou trabalhos em fábricas. E quando eu estava no ambiente de universidade, um ambiente extremamente, digamos assim, elitizado do ponto de vista intelectual e pesquisa, então eu fui muito privilegiado nesse aspecto. Meu professor orientador era uma pessoa extremamente influente também, e teve todo um cuidado comigo de construir esse radiologista que eu sou hoje em dia. Eu tive todas as oportunidades possíveis e isso eu me considero extremamente feliz e agradecido. Você desenvolveu a atividade lá. Sim. Lá no Japão, assim, eu comecei a fazer os meus primeiros contatos como estudante pesquisador. Logo em seguida, por causa do desempenho, como desempenho que eles consideraram muito bom, eu acessei diretamente o doutorado. Então, eu consegui acessar o doutorado e fiquei lá até o final, até defender minha tese de doutorado. O trabalho no Japão é bastante aguerrido, né? O japonês é viciado em trabalho. Então, a gente só tinha um horário para chegar no local, mas não tinha horário para sair. E você jamais pode sair do seu local de trabalho antes do seu chefe. Às vezes, meu chefe chegava cedo pela manhã, saía às 7 horas da noite. E era ótimo, a gente ia para casa às 7 horas da noite, mas às vezes ele ficava lá até 11, meia-noite, a gente não podia ir embora sem ele ter saído. Então essa é uma tradição, uma regra. Então às vezes era desesperador, porque a gente estava exausto, cansado, mas ele lá trabalhando, e a gente tinha que ficar. A gente não podia ir embora sem o chefe ter saído do local de trabalho. Mas isso também me trouxe uma ideia diferente sobre o trabalho, sobre a dedicação. Os japoneses são extremamente organizados,
extremamente dedicados, e isso também serviu para construir a forma como eu trabalho hoje em dia. Eu sou extremamente rigoroso com o horário, extremamente rigoroso com o horário de atendimento dos pacientes, extremamente rigoroso com o horário de resultados dos pacientes. E isso eu aprendi lá. No Japão também não tem jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. As coisas devem acontecer de forma clara, transparente. Não há subterfúgios, não há nenhum tipo de mecanismo que você possa utilizar para que a coisa se ajeite da forma que seja mais conveniente para você. Ou elas são, ou devem ser feitas, ou não serão feitas. E isso também é algo que a gente termina, ao final de tantos anos, aprendendo, né? Então, eu evito o máximo possível ser contaminado pelo jeitinho brasileiro. Na faculdade, a gente começava o dia muito cedo pela manhã, tinha as discussões de casos clínicos e muitos dos meus professores lá no Japão moraram nos Estados Unidos. Eles fizeram intercâmbio, doutorado nos Estados Unidos. Era muito comum os japoneses terem esse intercâmbio com os americanos. Muitos moraram na Flórida, muitos moraram em outras cidades, sobretudo onde tem a Mayo Clinic, uma das clínicas mais famosas dos Estados Unidos. Então, eles dominavam o inglês. E no início, para mim, foi crucial, porque eu não sabia falar japonês. Eu tive que usar o subterfúgio de falar, já falava inglês, eu estudei inglês a vida inteira, né? Eu domino 5 idiomas, mas não dominava japonês. Então, no início, eles me ajudaram com o inglês, mas pouco a pouco eu fui me adaptando a falar japonês, a poder interagir com os pacientes em japonês. E uma particularidade muito interessante que as poucas pessoas sabem, o Japão, apesar de ser uma ilha, ele, durante o período da construção do Japão, o Japão medieval, o Japão feudal, ele era dividido em castas, em clãs de chefes chamados samurais. E na região onde eu morava, tinha um clã chamado Tsugaru. Castelo Preto da cidade. A cidade é uma cidade belíssima, uma cidade medieval, um castelo tradicional japonês, clássico, desse clã de samurais que dominavam essa região. E eles falavam um dialeto próprio. Então eu me esforçava ao máximo para aprender japonês, para falar japonês, para tentar interagir com o japonês, mas toda vez que eu ia conversar com um paciente de mais idade e falava em japonês, ele me respondia em Tsugaru. Aí eles, meu Deus, que esforço que eu fiz. E Tsugaru você não entende nada, porque é um dialeto só deles. Só entre eles falam em Tsugaru. Mas aí meu professor me disse, não, fique tranquilo, não se preocupe. Se ele está te respondendo em Tsugaru, ele acha que você é japonês, que você já está falando bem o japonês. Então, é por isso que ele acha que você não é mais estrangeiro, que você é de lá, então você pode responder o Tsugaru. Isso até é dificílimo, não tinha como aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Mas, bem, com o passar dos anos, a gente vai tentando se adaptar a essa situação. Então, eu atendia os pacientes, falava com eles em japonês, o que eu não compreendia, meu professor me explicava em inglês. O paciente me respondia em Tsugaru Ben, que é o idioma próprio da região, e a gente fazia essa mescla de informações. Mas no final das contas sempre estava certo. Sempre estava certo. E também o Japão ele é muito focado na pesquisa científica. Então o meu doutorado só poderia culminar com a entrega de algum trabalho científico que fosse relevante do ponto de vista de criação de informação. Então meu professor ele era muito conhecido na região por lidar com pacientes com câncer do trato gastrointestinal, porque as pessoas sabem, mas o Japão é um país que tem muitos problemas com câncer digestivo, estômago, intestino. É muito, muito comum no Japão isso. Dizem que é por causa da alimentação, às vezes dizem que é por causa do chá que é quente, existem fatores genéticos, mas a verdade é que no Japão o câncer do trato gastrointestinal é uma doença pública, de preocupação pública. Então, todas as pesquisas lá, geralmente eles tentam alinhar para que as pessoas pesquisem esse tema. Né? E esse meu professor ele era muito ativo nisso. Ele pediu que eu desenvolvesse algum tema relacionado a isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Ele me orientou. Não, minha pesquisa foi
na tentativa de procurar áreas de sangramento do intestino através de método de imagem. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Ele deu todos os elementos possíveis para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Inclusive, ele me levou em vários países do mundo para eu apresentar o meu trabalho. Eu apresentei meu trabalho em Chicago, nos Estados Unidos. Depois, ele me levou para apresentar no Congresso Mundial na Turquia. Então, isso também foi muito privilegiado, porque eu tive a oportunidade de rodar várias cidades e vários países com esse trabalho que a gente desenvolveu lá. E o trabalho foi aceito. Eu logrei receber meu doutorado no Japão, mas aí tinha um problema. Ao voltar para o Brasil, como fazer para revalidar esse diploma? E foi exatamente na época das greves das universidades no Brasil. A gente passava meses em greves. E só quem poderia revalidar esses diplomas conquistados no exterior eram faculdades brasileiras que tivessem o mesmo tipo de curso, com uma nota máxima do MEC. Então, no Brasil, pouquíssimas. Era somente a Universidade de São Paulo, a USP, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, todas em greve. Eu cheguei aqui no Brasil e fiquei praticamente impossibilitado de trabalhar, porque o meu diploma não estava revalidado. Podia trabalhar como médico, né? Que eu sou médico, mas como especialista fiquei limitado. E logo depois, a Universidade Federal do Rio de Janeiro retornou, e aí eu dei entrada na documentação no Rio de Janeiro, e logo em seguida foi rápido, eu não precisei nem passar nenhuma prova, nem nada, eles rapidamente autorizaram e revalidaram o diploma, que é eu diria, minha especialização, que é em radiologia, diagnóstico por imagem. E na verdade, o desenvolvimento ao longo dos anos do Brasil e do mundo, pegando ali do sul, o que está crescendo nessa crescência hoje que os brasileiros? A radiologia é uma área em que a gente tem grandes possibilidades do diagnóstico de muitas doenças através dos exames de imagem. Raio-X, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, e tem também a medicina nuclear. E a radiologia evoluiu muito rápido, né? Muito rápido. Incorpora tecnologia de uma forma muito rápida. De todas essas especialidades médicas, talvez a radiologia seja aquela que mais incorpora tecnologia e mais rapidamente, porque a cirurgia cardíaca ela não muda rapidamente com o passar dos anos. As técnicas são as mesmas durante muito tempo, óbvio que elas evoluem. Mas a radiologia não. A radiologia que a gente fazia no passado, esse ano já é totalmente diferente. Os equipamentos já são diferentes, é muito mais rápido. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial que, acoplada à radiologia, trouxe uma nova possibilidade de diagnóstico muito mais rápido, muito mais preciso. Então a radiologia ela é uma especialidade médica em constante evolução e que incorpora tecnologia muito rapidamente. O que eu via no passado, hoje, esse ano, muito provavelmente já não é mais a mesma coisa. E também é uma corrida contínua pelo conhecimento. A gente tem que estar sempre correndo atrás, senão a gente fica atrás. Ou seja, o que pode ser o marco fora hoje, daqui a 1 ou 2 anos, exatamente. Já sai, já está no outro patamar, né? Exatamente. Qual é a cardiologia causou muita ética do procedimento tecnológico? Bem, eu acho que hoje em dia a gente tem que falar sobre como a radiologia existe no ambiente da inteligência artificial, e isso trouxe um impacto ético muito grande. Porque quando eu dou um diagnóstico, eu assino aqui o documento para você, dizendo que você tem um diagnóstico, qual seja o seu diagnóstico, eu posso ser responsabilizado por aquilo. Se eu tiver certo, ótimo. Se eu tiver errado, eu tenho que responder por aquilo que eu fiz. Mas na inteligência artificial, você coloca para a máquina, quem vai se responsabilizar se a máquina errar? Né? Então, isso tem um ponto ético muito importante que a gente tem que entender. No passado, eu participei de um congresso em São Paulo, eu e uma outra colega médica aqui, e os grandes fabricantes de equipamentos queriam empurrar essas novas máquinas de inteligência artificial, né, para
para que a gente comprasse, as clínicas comprassem, a gente passasse a utilizar, porque existe um viés econômico. Então, eles pediram para nós testarmos uma máquina dessas de inteligência artificial, como software de inteligência artificial, eu e essa outra colega, que é outro colega de outra clínica. Então, eles colocaram vários problemas de radiologia para mim, para essa médica e para a máquina. E a máquina teve um acerto de 80% dos casos. E nós tivemos acima de 90% dos casos, ou seja, nós ainda superamos aquela máquina. Mas, óbvio, à medida que aquela máquina vai aprendendo, ela vai correndo atrás. E no futuro muito próximo, ela vai chegar perto dos 90%, ela vai chegar perto dos 100%. Mas até lá, é necessário ter um médico para revisar esses laudos de inteligência artificial. A gente não pode confiar nesse momento nisso. Então, existe um viés ético muito importante nisso. Outra coisa também que também é um viés ético muito importante é você pode muito bem pegar o seu exame e mandar para um médico na Índia, no Paquistão, ou nos Estados Unidos, e a inteligência artificial laudar aquele exame, ver aquele exame e trazer o resultado para você. Mas quem vai se responsabilizar por isso? Né? Então a gente tem que entender que a figura do médico ela não pode desaparecer, porque a gente não pode simplesmente confiar à máquina aquilo que é humano. É muito difícil você delegar isso definitivamente a uma máquina. Muitos pacientes também têm esse viés, os pacientes preferem ser atendidos pelo médico. Hoje em dia a gente tem telemedicina, tem uma cabine que você entra e fala com o computador. Muitos pacientes não gostam, eles preferem ser atendidos pelo médico. Óbvio que se o médico for bom, ele não vai gostar, ele vai procurar outro. Mas entre uma máquina e um ser humano que discute, que fale contigo, muitos pacientes preferem interação com um paciente humano, ou um médico humano. Por mais que o avanço, a IA não consegue, né? Não consegue. A IA não, a IA ela aprende, a IA aprende, a inteligência artificial ela aprende, então ela vai aprender cada vez mais. A gente vai chegar no futuro num embate muito grande, mas ela aprende. Você poderia fazer para gente assim, alguns obstáculos, chegar a todas as experiências, para aprimorar aqui, teve algum, Muitos com obstáculos. muito conhecimento, para chegar aqui, para poder Sim, chegar. exatamente. Um deles é você trabalhar no Japão, como eu trabalhava com equipamentos de última geração. Grandes fabricantes de equipamentos de tomografia, ressonância magnética, são japoneses. Então, eles têm uma tecnologia de ponta. Você chegar aqui e ter que se submeter a um equipamento obsoleto, né? É como se você estivesse dirigindo uma Ferrari, aí voltar para cá, um Fiat, um Fusca. Aí você vai. Aí, nesse momento, é que a sua formação médica é quem vai um pouco. Como analogia, Ayrton Senna ele era um excelente piloto de Fórmula 1. Ele deslanchava, mas se ele estivesse pilotando um Fusca, ele também seria um bom piloto de Fusca. Então, ele era bom porque ele era bom. Não era por causa só do carro. É porque ele tomava as decisões corretas. Ele sabia o momento de fazer o ataque, o momento de frear, o momento de avançar. Então é isso. Um bom médico, uma boa formação, independente do equipamento, seja ruim ou não, claro que vai limitando. Se ele for um bom médico, ele vai saber tomar a ação correta. Estou expectando aqui a importância, não desfazer nas outras, a saúde, a radiologia, dentro da saúde como um todo. Qual a importância e o significado? A radiologia é basicamente o suporte que todas as outras especialidades médicas têm. Por exemplo, um oncologista que trata pacientes com câncer, ele só vai conseguir tratar o paciente com câncer se tiver o diagnóstico do câncer. Muitas vezes os pacientes chegam com um tumor de pulmão, por exemplo, a tosse, uma queda do estado geral, emagrecimento, tabagista crônico. Você suspeita que é um tumor de pulmão. Você geralmente pede um exame, um raio-x ou uma tomografia, onde a gente detecta essa lesão. Eventualmente, esse paciente vai ser encaminhado para realizar uma biópsia, para confirmar, e a radiologia quem faz isso, a gente que faz a biópsia, guiada por tomografia, ou por outro método de imagem, confirma o diagnóstico, né?
E aí a gente vai oferecer para o médico oncologista as informações que ele precisa, o tipo de tumor. Também a gente vai oferecer para esse radiologista o tamanho desse tumor, a extensão desse tumor, se ele é localizado, ou se ele já se espalhou, se ele está envolvendo alguma outra estrutura perto. O tumor cresce. A gente tem que dizer tudo isso para o médico oncologista, para que ele tome a decisão correta. O que ele vai fazer, que tipo de tratamento ele vai fazer, se esse paciente tem chance de cirurgia, ou se esse paciente não tem mais chance de cirurgia, só pode ser tratado com medicamentos, ou apenas tratamento paliativo. Então, essa informação é feita pelo radiologista. E isso, para todas as outras especialidades médicas, a gente dá para os outros médicos todas as informações necessárias. Às vezes, um ultrassom de mama, por exemplo, a mamografia, que é um exame importantíssimo, é feita pelo radiologista, e todos aqueles outros médicos que fazem exame de mama na imagem da mama. Câncer de mama, hoje, o exame para detecção do câncer de mama é a mamografia. Então a gente faz isso, diz, esse paciente tem risco de ter o câncer de mama, essa paciente necessita fazer biópsia, necessita fazer investigação, é o radiologista que faz isso. Com a crescente das redes sociais, como ela tem adiado para a medicina? As redes sociais elas estão de fato gerando risco na vida, não apenas do médico, mas da população em geral. E as redes sociais elas têm coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins. Então, dentro das redes sociais, a gente tem que separar joio do trigo, né? Porque não é fácil você separar o que é bom do que é ruim. Tem todo tipo de coisa nas redes sociais. Mas, do ponto de vista do que é bom e do que é ético, as redes sociais elas chegaram para divulgar o trabalho do radiologista e da medicina como um todo, alertar a população sobre os riscos, alertar a população que ela precisa nos exames preventivos, alertar a mulher que a partir dos 40 anos de idade ela necessita fazer a mamografia, alertar a população de que você precisa procurar um especialista e não se deixa levar o charlatanismo ou pessoas que não têm qualificação para aquele determinado tipo de abordagem. Então, as redes sociais elas deram como se fosse um holofote ao trabalho na medicina e na radiologia. Como é que a crescência ou a procura aqui no nosso estado, assim, para quem quer ingressar na área da radiologia, tem muitos mercados. A radiologia, ela tá, durante muito tempo, a radiologia foi uma das especialidades médicas mais procuradas nos anos de residência médica. Realmente houve uma busca muito grande pela radiologia, até mesmo porque é uma especialidade intrigante, porque ela usa tecnologia e isso, muita gente se interessa por isso. Então, durante muito tempo, a radiologia foi uma especialidade muito procurada. Com o advento da inteligência artificial, muitos médicos hoje em dia têm medo de competir com a inteligência artificial. Então, a gente percebe que existe um receio hoje em dia dos médicos novos, recém-formados, em procurarem especialidades médicas que vão competir diretamente com a inteligência artificial. E a radiologia é uma dessas especialidades que está bem na frente, em contato direto com a inteligência artificial. Então, para a gente ter percebido que a radiologia continua evoluindo, ela vai continuar evoluindo, ela vai incorporar a inteligência artificial. Acho que nenhum médico deve ter medo da inteligência artificial, porque ela não vai substituir o ser humano. Pelo contrário, ela está aí para agregar valor e dar mais segurança ao ser humano e não para competir com ele. Então, eu acho que a gente ainda vai falar de radiologia durante ainda muitos anos. A importância de formação muito mais. Sim, bastante. Olha, isso é importantíssimo. Eu falei aqui para você no início, a gente sempre é correndo atrás. O médico que não estuda, que não corre atrás, ele corre um sério risco de ficar para trás. Entendeu? Então, a medicina não é apenas a faculdade nem a residência médica. Todo dia existe um trabalho novo, existe um texto novo publicado em um periódico científico, existe algo novo que foi descoberto, ou alguma outra operação que a gente precisa estar atualizado. Então, a gente só pode oferecer o que é bom se a gente conhecer o que é bom. Não tem como você oferecer para o seu paciente o que é de melhor na medicina sem educação médica continuar. Isso é imprescindível para que a medicina continue evoluindo de forma positiva e os pacientes possam aproveitar de tudo de bom que ela pode trazer.
E o surgimento de novas doenças faz com que os estudos sejam mais aprimorados nessa Exatamente. Olha, o exemplo do Covid. A Covid ela chegou e trouxe um impacto gigantesco. Nós tivemos todos, inclusive nós radiologistas, médicos, todas as especialidades, corremos atrás para entender como era o padrão da Covid, como que ela afetava o pulmão. E eu, durante o período do Covid-19, eu nunca deixei de trabalhar. Então, dezenas de tomografias de pacientes com comprometimento pulmonar de todos os tipos. A gente tinha que entender como era que a Covid afetava o pulmão. Existia a fase aguda inicial da doença inflamatória, depois havia a fase crônica da doença com fibrose pulmonar, e culminava finalmente com a falência do pulmão. Existiam etapas. E aí, a partir daquele, a gente tendo contato e discutindo com médicos do mundo inteiro como era aquela apresentação da Covid-19, a gente vai hoje conseguir temporizar a doença. Vendo a tomografia, hoje em dia a gente já consegue dizer, olha, esse Covid já tem tantos dias, esse Covid já está na fase tardia, porque a gente aprendeu com isso. Entendeu? Então, foi para nós, apesar do Covid, do vírus já existir, mas a epidemia foi muito nova para todos nós. Impactou todos nós de uma forma ou de outra. E outras doenças também vão surgir cada vez mais, estaremos expostos e precisamos aprender à medida que elas forem aparecendo ou tentando se antecipar a elas. a importância de diagnóstico precoce dentro da sua área, assim, para tratar algumas peças com a gente, assim, devolver essa longevidade do cidadão uma doença que foi uma patologia detectada por imagem, por cilindro. De certa forma, olha, o diagnóstico precoce é a chance que a gente tem de oferecer para o paciente o que é o tratamento. O exemplo clássico é o câncer de mama. Às vezes o câncer é totalmente silencioso. Você não percebe, você não vê. Quando vai ver, às vezes, quando vai perceber, a doença já está num estágio mais avançado. Então, a gente sabe que a mamografia ela tem impacto no, no rastreamento dessa doença. A gente pode pegar mulheres com a doença bem no início, e elas têm chance de cura, chance de tratamento, chance de não ser mutilada com cirurgias grandes. Só isso, já por si só, já é um grande motivo para você realizar exames preventivos. Se você deixa a mulher evoluir até o câncer se tornar, digamos assim, evidente, muito provavelmente essa mulher vai ser mutilada daqui a mama. E hoje a gente tenta fazer com que isso o mais rápido possível para que ela não perca a mama, para que o tratamento seja mais fácil, mais simples e cura. E assim tem câncer de pulmão, também a gente tem o rastreamento do câncer de pulmão, câncer do colo intestinal. A gente tem os exames próprios para isso, para evitar que o paciente sofra com tratamentos grosseiros e tratamentos mais difíceis. E como é que é preparar o psicológico para dar notícia? Essa também é uma fase é muito difícil. Você está diante de um resultado de um exame. Como você diz isso para o paciente? No meu caso, como eu faço o laudo, geralmente eu mando o laudo para o médico do paciente. E o médico do paciente é quem vai dar a notícia para o paciente. Acontece muitas vezes com tomografia, mas às vezes eu preciso fazer a biópsia, e a biópsia, o resultado vem para mim. E o paciente pergunta, doutor, o que foi que deu aí nessa biópsia? Aí eu tenho que explicar para o paciente, né? Então realmente é sempre muito difícil. E eu lhe digo isso porque eu tive câncer aos 42 anos de idade. Eu sou médico. E quando eu tive a notícia que eu estava com câncer, não foi fácil. Não foi fácil, foi um momento muito difícil da minha vida, porque afeta não apenas o paciente, mas afeta toda a família do paciente, todos os seus amigos, todos os seus relacionamentos. Então, não existe uma fórmula para isso. Mas se eu pudesse dizer, você tem que se colocar no lugar do paciente. A notícia para ele como você gostaria de ter recebido a sua notícia. E como eu já recebi a minha, quando eu descobri que dava para o câncer, eu sei muito bem como lidar com esse tipo de situação. E tem que ser da forma mais sutil, né, para você. Tem empatia, sutileza, você tem que se colocar no lugar do paciente. Dentro da sua experiência, qual foi o caso mais complexo? Eu tenho muita dificuldade
de lidar com pacientes pediátricos. Sempre para mim, toda vez que eu me deparo com uma doença em uma criança, é muito, muito difícil, é muito doloroso. Porque tem todos os questionamentos e você começa a colocar na sua forma de agir como médico. As pessoas às vezes dizem assim, o médico é muito insensível, é frio, ele diz, mas não é. A gente tenta se distanciar, porque senão a gente se emociona demais e termina atrapalhando. Eu tento manter um distanciamento para que eu não atrapalhe a vida do paciente. Eu não posso me emocionar diante de um diagnóstico ruim. Mas quando é criança, realmente é muito difícil. É muito difícil você não se emocionar. E levar essa notícia da família pode bem. Pode complicar, né? Porque, dentro de tudo isso, assim, quem deseja seguir ter de formação, vai estar chegando uma especialização, tem mais um tempo. A radiologia, hoje em dia, você tem que fazer 6 anos de faculdade de medicina. Esse é o básico. Depois você tem uma residência médica de 3 anos, que também é uma residência médica de radiologia básica. Ao final de 3 anos de residência médica de radiologia, você deve escolher a sua subespecialidade. Ou seja, quando termina a residência de radiologia, eu sei olhar todos os exames. Mas tem médico que gosta só de fazer neuroradiologia. Tem médico que gosta de fazer só radiologia ginecológica, de mama, de mulheres. Tem médico que gosta de fazer só abdômen. Então, aí ele faz mais 1 ano ou 2 anos de dedicado a uma radiologia específica. No final, 6 de medicina, 3 de residência, 9, 2 de subespecialização, 11 anos ou 12 anos de estudo para você ser um bom radiologista. Experiência vivenciada, se não tem vontade de viajar para o Brasil e Sim, sempre. O Japão, para mim, foi uma experiência magnífica. Fui acolhido, eu recomendo a todo médico que se forma aqui no Brasil, mesmo se formar aqui no Brasil, tem uma experiência fora, mesmo para que você possa confrontar e ter ideias e pensamentos distintos, como as pessoas trabalham lá fora, como nós trabalhamos aqui, o que eles têm de bom, o que nós temos de bom, porque nós também temos coisas boas. Para que você tenha um universo maior de conhecimento. E isso é importante, é importantíssimo, essa possibilidade que você tem de ver o mundo com outros olhos. mas com esse avanço tecnológico, hoje é possível a gente trazer os mesmos equipamentos para a capital Teresina, vir de outros países. E eles não aquela cidade de referência, né? Referência em medicina. Muitos pacientes, eu recebo pacientes de Tocantins, do Pará, do Amapá, das Guianas. Aqui chega pacientes de todos os locais. E Teresina tem algumas particularidades. Aqui tem boas clínicas, bons médicos, nós temos uma grande capacidade de resolutividade. Eles resolvem a maioria dos problemas médicos. São raros os casos que você precisa ir para um centro maior, como São Paulo, mas aqui a gente consegue ter resolutividade. Aqui a gente consegue resolver muita coisa. Então, tudo o que acontece aqui em Teresina também favorece que seja muito mais rápido. Por exemplo, o centro da cidade, tem clínicas e hospitais que ficam muito próximos, os pacientes conseguem fazer tudo a pé, caminhando de uma clínica a outra, do hospital para o outro. Em outras cidades do Brasil, outras capitais, já não é tão fácil assim. Você tem que se deslocar grandes distâncias, e aqui na Teresina é muito mais fácil nesse aspecto. E aqui também o custo de vida aqui também é bem mais baixo, então tem grande possibilidade das pessoas resolverem com um custo menor, que seria uma outra capital, por exemplo. Aqui está chegando agora, nosso bate-papo, a gente está falando de radiologia, tudo acontece. E quando o cidadão toma uma decisão precipitada de dedicar ao sistema clinical, você precisa do radiologia, mas vai fazer a cirurgia e é mal surpreendido. Mal sucedido, provavelmente. Assim, muito difícil. Você já pensou você ir para uma cirurgia de câncer de pulmão? Abre o paciente e quando chega lá, vê que não pode tirar o tumor, porque o tumor já invadiu a aorta, já invadiu o mediastino. Ou seja, se ele tivesse feito o exame, o médico nunca teria aberto aquele paciente. Ele teria mandado o paciente para fazer primeiro o tratamento, quimioterapia,
tentar diminuir o tumor de tamanho para que ele pudesse operar. Então, muito provavelmente, se você vai pular etapas, você corre um sério risco de errar. No caso das fraturas, das lesões, né, que acontece meio o sistema inverso. Não é Todo fratura que tem gente, vou engessar de qualquer jeito, vou fazer. Não vou Isso acontece muito em locais que não têm acesso à saúde de qualidade, né? Então, o certo seria você fazer exame de imagem, saber que tipo de fratura é, saber se é uma fratura 2 pedaços, 3 pedaços, cominutiva, que a gente chama de vários pedaços, para que o médico possa se programar para fazer melhor que o paciente. Hoje em dia, não é mais possível você ter uma fratura de braço, o paciente, depois que consertar o braço, ficar com o braço de radiola, que antigamente acontecia muito com o braço todo. Não. Hoje em dia, a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível. E se a gente tem esses exames que podem ajudar, por que você vai fazer de uma forma irresponsável? A não ser que você esteja num local que não tem acesso a nada. Aí só tem o médico e o paciente. E acontece, eu sei que acontece isso às vezes. Mas se você tiver acesso, é ético, é responsável, responsabilidade sua como médico, fazer o melhor para o paciente. Isso em alguns casos, vocês faziam reparo na cirurgia que não dá certo. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O conselho que você gostaria de deixar aqui, deseja seguir o caminho da radiologia, como é que está o mercado hoje. Exatamente. Radiologia, então, eu falei para vocês, enfrenta realmente essa realidade da inteligência artificial, mas o bom médico, boa formação, ele tem toda a condição de seguir em frente. Hoje em dia, a gente sabe que tem muita faculdade de medicina. Nem todas as faculdades de medicina são boas, entendeu? Mas o bom médico, ele sempre se destaca. Você não tem que temer mercado de trabalho, você não precisa ter esse tipo de receio, porque o bom médico você estabelece. Cedo ou tarde, o paciente vai até você e lhe procura. Quem deseja se atender pelo doutor, onde é que Sabe que aqui que você pode dar no CFI para São Pedro. É um local muito fácil de acesso. Lá eu dou na clínica praticamente todos os dias. Eu também trabalho no serviço público, né? Trabalho no meu estado na prefeitura. Lá eu sou concursado, sou médico radiologista concursado do estado da prefeitura, mas se quiserem procurar lá na clínica eu sinto Portela, pode ligar para a clínica, pode agendar o exame. Se precisar de alguma informação, a gente está sempre à disposição. Tem a rede da rede social, faltando a Sim, tem a rede social. A rede social, ela para mim é muito interessante, porque eu sigo muitos pacientes através da rede social. Ela foi também, como eu falei para você, como se fosse um holofote daquilo que a gente faz. E eu sou muito satisfeito com o trabalho que eu tenho nas redes sociais, quando eu levo informação, eu sempre verifico todas as informações, são informações de qualidade, informações éticas, responsáveis, e as pessoas me perguntam, interagem, e eu fico muito feliz com essa possibilidade de interagir através das redes sociais. E para fazer a diferença, usando de forma correta, né? Exatamente. Usando de forma correta, equilibrada. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Conforme combinado, esse é das primeiros momentos, né? Vai botar outra dos zemas nós tratar, foi combinado, tem coisa vai voltar agora para este mês de outubro, tá no canto de mão, e novembro, para ela sair do Exatamente. A gente vai encerrar essa primeira parte para hoje, deixando esse legado feito e projetado com a lembrancinha da senhora Enéas, né? Olha só, pessoal. E já fica, deixa, quem quiser encontrar ele, tá lá no Ciclo Portela. No Ciclo Portela, então, no Instagram, @Dr. Gerson Prá. Isso foi nossa primeira parte, nós vamos ter mais 2 momentos em outubro e novembro. Falando do câncer, da saúde da mulher e da saúde do homem. Beleza? Aguarde isso, seu programa tá no nosso segundo momento incrível, foi acima da média, doutor. Obrigado. Gratidão, foi show. Obrigado. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardiário, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.